pastor Henrique dá aula ali de teologia contemporânea, tópicos em teologia, e vou deixar que ele faça a sua apresentação, apresente sua esposa. Tanta coisa, se eu fosse falar da Henrique aqui agora, que vai ficar falando mais do que ele vai pregar. Então, vou deixar o pastor Henrique dentro do pai, o pastor trazer para o Senhor conosco mais uma vez. Muito bom sempre ouvir. Fique à vontade, tá bom, pastor? Meus irmãos, eu quero saudar a todos uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para estar aí, nós estarmos aqui presentes na primeira igreja batista em Rocha Miranda, por ocasião de tantas comemorações, não é? Eu agradeço a Deus esse privilégio, agradeço ao pastor Roberto a concretização do convite, parabenizo pela posse, parabenizo ao querido pastor Reginaldo por 28 anos de ministério aqui, não é? E parece que são 44 anos de ministério em geral, não é? Bom, graças a Deus por isso. É uma alegria muito grande para a gente novo. Eu estou com 35, fui ordenado aos 20, tenho 15 de ministério, então quando eu vejo certo, mesmo como o senhor, o pastor Reginaldo, como tantos outros, não é? Que a gente vê no Betel, o pastor Paulo Caldino, o próprio pastor Leandro, e tantos outros que já passaram pela casa ali, a Nepal, tanta gente boa, a gente se inspira em referenciais assim. Isso é muito bom, né? Alguém me disse, um pastor, eu fui pastoreado antigamente, disse que uma vida era medida não só pelo quanto ela começa, mas pelo quanto ela termina. E quando a gente vê alguém começando bem e terminando melhor ainda, é uma grande alegria. Parabéns para o pastor Reginaldo, uma alegria para estar aqui. Parabéns para o pastor Roberto. Parabéns ao querido Rony, que foi examinado e foi aprovado no sábado, né? Na quarta-feira passada. Parabéns, que Deus continue abençoando. Que Deus permita com que cheguemos ao dia de amanhã e possamos ter aí a ordenação. Isso é uma bênção na vida dos que te conhecem, servo de gestor especial que a igreja conhece muito bem e grande amigo. Que Deus continue abençoando. Agradeço a Deus por estar nessa ocasião de aniversário e participar de momentos famosos como esse, né? Estou aqui com a minha esposa, como mencionei, vou pedir ela para ficar em pé. Sara, essa jovem senhora, mato-grossense, filha de um goiano, uma mineira, casada com esse paraibano, filho de carioca, com paraibano. E nós nos entendemos muito bem nesses nossos 9 anos de casado. Somos só ela e eu, não temos filhos ainda, né? Se Deus permitir, aos 10 anos de casado, assim teremos. Eu convido o irmão a abrir para sua Bíblia em livro de Ruth 4, 13 a 16. Livro de Ruth. Como nós estamos na iminência de um novo ano, faltam 15 dias para um novo ano no nosso calendário gregoriano que a gente adota aqui no Ocidente. Eu queria pensar com você em nós entrarmos em 2013, também terminarmos em 2012, vendo a vida pelo ângulo que Deus deseja que nós vejamos. Às vezes olhamos a vida de uma maneira tão pessimista, mas eu gostaria nessa noite de convidar você a ver a vida por outro ângulo. Noemi precisava ver a vida por outro ângulo. Antes dela ver a vida por outro ângulo, com possibilidades que se apresentavam para ela, Noemi resolveu até mudar de nome. Ela falou: olha, eu sou agradável, mas vocês podem me chamar de amargurada, podem me chamar de Mara, porque tanta tragédia aconteceu na minha vida que eu vou mudar de nome. Talvez 2012 não tenha sido um bom ano para você, e você tenha até pensado que a amargura tomou conta do seu ser. Eu gostaria de convidar você, nesse final de 2012 e início de 2013, você ver a vida por outro ano. Através de Cristo, Deus tornou sua vida tão agradável. Não permita com que as vicissitudes e as tragédias da vida dominem seu coração e você termine em 2012 com o coração cheio de tristeza. Mas veja a vida por outro ano. Vamos dar uma olhada em Ruth 4. Se você puder, fique em pé para a gente fazer a leitura do texto. Ruth 4, 13 a 16. Ruth 4, 13 a 16 diz assim a palavra de Deus: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher.
aflição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remedor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou um filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Deus abençoe nossas vidas com a sua santa palavra. Vamos orar? Pai bendito, nesse momento nós queremos orar porque queremos rogar ao Senhor que oxigene, ilumine o nosso entendimento para que a tua palavra seja clara à nossa mente e ao nosso coração. Que aquilo que precisamos ouvir da tua parte seja nos trazido pela iluminação do teu Espírito ao nosso entendimento na reflexão sobre a tua palavra, e que nós possamos olhar a vida pelo ângulo que o Senhor deseja que nós olhemos, não de um ponto de vista pessimista, limitador ou podador, mas de um ponto de vista que possamos vislumbrar um futuro cheio de esperança nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu irmão, irmã? Meus irmãos, essa noite eu queria pensar um pouco na história de Noemi, principalmente, junto com Ruth. A história delas se percorrem juntos, se entreteiam, não é? A partir da história da vida de Noemi, de Ruth e das outras personagens que vão aparecendo pelo caminho, Elimelec, Malom, Quilion, Orfa, nós tiramos algumas lições para a nossa vida de como nós podemos e devemos ter a vida por outro ângulo. Por isso, vamos investir algum tempo inicial lendo o livro de Ruth, lendo os textos de Ruth, para daí nós lermos essas lições à luz da palavra de Deus. Relembrando a história de Ruth, que eu acho que deve virar novela, né? Porque já na Record já foi a Esther, o Sansão e o Davi. Vai vir José, anunciando que vai vir José, então daqui a pouco deve vir Ruth. Só estou dizendo, estou indicando a ver ou a deixar de ver. Só estou dizendo que o livro tem uma história muito interessante, muito diferente, que para um brasileiro que muitas vezes está acostumado a todo momento ficar ouvindo falar de novela no trabalho, ver a novela sendo anunciada na televisão, a vida de Ruth é um desses livros típicos que talvez pareça com uma novela. Lembrando, há uma teoria de algumas pessoas que não entendem que a Bíblia é um livro inspirado por Deus que não tem como novela. Não é essa a nossa proposta. Entendemos que Ruth foi uma serva de Deus, genuína, Boaz, um varão valoroso, servo do Senhor. Que essa história genuinamente existiu, mas é um traço de romantismo na história muito interessante, que vale a pena, até mesmo aqueles que vão casar, pensarem na sublimidade do amor entre Ruth e Boaz. A história começa falando de uma família. Essa família é composta de 4 membros: Noemi, Elimelec, patriarca e matriarca da família, Malom e Quilion. A fome onde eles moram, em Judá, na região sul de Israel. Essa família tem que se locomover por causa da fome. Ela se locomove e vai a Moab. Moab tem uma história que vem desde Gênesis 19 de um relacionamento com Israel. Os amonitas e moabitas são descendentes de Ló, quando cometeu incesto com as suas filhas. Então, eles têm, em momentos pontuais da história de Israel, beligerância com Israel, e em alguns outros momentos a entrada e saída de Israel com Moab há uma entrada boa. Por exemplo, Ruth tem bom relacionamento com a Moab, sendo moabita, e Davi depois vai ter um bom relacionamento com Moab por causa da descendência da Davi. Malom, Quilion, Elimelec e Noemi mudam-se para Moab, mas logo que Noemi chega ali, o seu esposo morre. Ruth, capítulo 1, versículo de número 3 e 4, falam acerca dessa mudança e falam de Elimelec falecendo, Elimelec morrendo. Noemi agora se encontra com seus filhos, com Malom e com Quilion, tendo que cuidar da mãe, e eles estavam, um com Orfa e outro com Ruth. O tempo estimado pelos historiadores que Malom, Quilion, Ruth, Orfa e Noemi passam em Moab é cerca de 10 anos, o período que a gente tem
que eles passam em Moab. Não é certo, é um tempo estimado apenas pelos historiadores. O problema é que, além de Ruth e Orfa, elas terem agora os seus esposos, mas elas não terem o seu sogro que faleceu, simplesmente elas têm os seus esposos falecendo. Malom, Quilion morre por meio de doença, sobram agora na família apenas a matriarca Noemi, Ruth e Orfa. Pensa você comigo na cabeça de Noemi. Noemi, ela perde a esposa, ela fica viúva. Entende-se que, psicologicamente, uma mãe, para superar o trauma da perda de um cônjuge, leva cerca de 5 anos. Ou a mulher perdendo o marido, ou o marido perdendo a mulher. Até ele se reabituar novamente, estima-se um período de 5 anos. A mãe perdendo o filho, estima-se que leva cerca de 10 anos para ela se reaver daquele choque. Pensa comigo na tragédia de Noemi. Ela perde o esposo, 5 anos. Malom, 15 anos agora, 10 para 5. E Quilion, 25 anos. 5 anos de um esposo, 10 anos de um filho, 10 anos de outro filho. Então, ela levaria 25 anos para se reaver daquele choque. Daí alguns intérpretes entenderem que quando o Jó vira para a mulher dele, e a mulher dele diz: amaldiçoa teu Deus e morre, literalmente seria abençoa ali no livro hebraico e tal. Mas ele diz: olha, mulher, com qualquer loucas fala tu. Alguns entendem que realmente a mulher de Jó tinha ficado louca, porque ela perde 10 filhos e ela levaria cerca de 100 anos para ser recuperada daquele impacto. Então alguns sugerem que realmente ela tinha perdido o seu time, perdendo 10 filhos de uma vez. Muito obrigado, amigo. Então a Noemi, ela perde de impacto 25 anos da sua vida. Perde o esposo, perde seus filhos. Pensa comigo no trajeto de Noemi. Noemi, ela sai da sua casa, da sua parentela, onde foi criada, conhecida. Ela sai da casa de Judá e agora está no campo estrangeiro, desconhecido. Ela perde a sua casa, ela perde a sua vizinhança, ela perde o seu esposo, ela perde os seus filhos. Meus irmãos, é muita tragédia. Pensa você perdendo sua casa, perdendo o seu cônjuge, perdendo os seus filhos, perdendo o seu habitat natural, perdendo a sua profissão, a sua vizinhança, o lugar de conforto no qual você está. Essa tragédia acomete Noemi, e Noemi interpreta mal. Se puder, olha comigo com 13, a interpretação da Noemi. Esperamos Noemi falando para Ruth e Orfa: vocês esperariam até os meus filhos virem a ser grandes para casarem com eles de novo? Vocês temos isso por eles sem tomar de marido? Temos isso por eles sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amar-me a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. A teologia de Noemi, a teologia de alguns é um grande problema teológico, né? O problema do sofrimento. E a teologia de Noemi nesse momento é: se o sofrimento me acometeu, é porque a mão de Deus pesou sobre mim. É a interpretação teológica que Noemi faz. Então ela diz: olha, de alguma maneira Deus está me apertando, de alguma maneira o sofrimento adveio sobre mim, porque a mão de Deus se descarregou sobre mim. Só que tem um problema. Ela deixa com que esse sofrimento transforme o seu coração, e ela pede para que ela seja chamada de amargurada. Olha comigo no verso 20. Minhas filhas, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheguei a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então ela fala: olha, agora você não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amargura, amargurada. Alguém cujo coração está cheio de má água. O que é mágoa? O que é mágoa? Mágoa é a má água que se aloja no nosso coração. Então, a Noemi não quer ser mais a mulher chamada de agradável, porque a sua vida se tornou uma vida desagradável. Ela fala: me chamei agora de Mara. Noemi não olha a vida pelo ângulo que Deus deseja que ela olhe. Ela não olha na dificuldade uma possibilidade de crescimento. Ela não olha na tragédia uma oportunidade de crescer. Agora veja, estamos analisando de uma maneira muito objetiva. A gente está falando de fora da situação.
Porque perder 2 filhos e perder o cônjuge não é fácil para ninguém. Eu não quero dar uma aqui de amigo de Jó e dizer que Noemi tinha que ser extremamente forte para suportar. Mas a questão é que a maturidade ela nos faz entender sempre que Deus está no controle. A maturidade da vida em Deus ela faz com que nós sempre tentemos olhar, mesmo em meio àquela tragédia, pior que seja, entender que Deus está no controle. Noemi, por algum momento, ela não estava estabelecida dessa forma na sua vida espiritual, na sua jornada, no sentido de tentar perceber como Deus estava agindo benignamente para ela naquela situação. Como, pastor, a gente pode olhar Deus agindo benignamente? Ela vira para Orfa, vira para Ruth e fala: olha, vocês podem ir, eu não vou ter mais filhos agora, e se eu tivesse filhos, vocês teriam esperado eles ficarem grandes para casar. Orfa, segue o seu caminho. Ruth vira para Noemi, após Noemi dizer isso, e ela faz aquela famosa declaração que a gente conhece em Ruth 1, 16 e 17. Olha, não me peças para que te deixes, Noemi, nem me enche para que te abandone. Porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Faça-me assim outro tanto, o Senhor, se alguma coisa que não for a morte, me afastar de ti. Então, Noemi precisava ver a mão de Deus agir por meio da vida de Ruth, sendo uma grande companheira para ela naquele momento. Noemi não enxerga isso. Vem o capítulo 2 e o capítulo 3, que se apresentam e se discutiram novas situações. Ruth, ela poderia ficar como mulher nova, mulher jovem, prostrada como Noemi. Noemi se prostra, Noemi é aquela pessoa que às vezes a gente chega em casa, tem dia que a gente chega em casa, a gente não senta, a gente meio que desaba, estou cansado, hoje lembro dos problemas, a gente senta em casa, olha, não quero falar com ninguém, não quero falar com nada, não quero ficar aqui. A pessoa desaba. Então é aquela pessoa que chega na igreja e ela quer ficar no seu cantinho, ela se esconde, ela fala: olha, eu não quero que o pastor me chame, eu não quero que o líder me chame, eu não quero que ninguém me chame, eu quero ficar quietinho no meu cantinho, por favor, não me chame. Noemi estava desse jeito. Noemi, ela queria ficar no seu cantinho, Noemi estava angustiada, Noemi estava oprimida, Noemi estava amargurada, mas Noemi se prostrou. Quando se prostra, o que a gente pode fazer? Deus seleciona uma Ruth para estar ao lado dela. E Ruth olha, ela fala: olha, não vamos ficar aqui. Ficarem 2 mulheres se olhando, uma para cada outra, a gente vai morrer de fome. Noemi, eu posso ir cegar em um campo? Pode, a lei permite. Você é estrangeira, se você for cegar no campo, você pode colher as espigas que caíram no chão, porque você tem esse direito mediante a lei. E ela vai para o campo, o mês provavelmente está entre abril e maio, porque entre abril e maio é o mês da cega. Cega-se, começa-se com a cega da cevada, passa-se pelo milho, termina-se com a cega do trigo, mais ou menos um período de 2 a 3 meses, esse período de colheita. Onde vai? Agora imagine você num campo onde os trabalhadores estão trabalhando 3 meses, só um homem, e chega uma mulher. Chama a atenção. Quando Ruth chega lá, o capítulo 2 diz que ela começa a colher as espigas que caem no chão, pode chega e nota lá Ruth. Uma mulher no meio de tantos homens colhendo espigas no chão chamou a atenção. E pode perguntar: quem é essa menina? E os trabalhadores dizem: é Ruth. Falou: opa, ela é parente minha, próxima, parente minha chegada. Vocês vão fazer o seguinte: quando vocês estiverem colhendo, deixa umas espinhas caírem no chão, deixa um pouco das coisas caírem no chão, deixa um pouco do trigo cair no chão, deixa um pouco da cevada cair no chão, para Ruth pegar mais e colher mais um pouquinho. Só que Ruth colhe muito. Olha comigo como Ruth colhe. Dá uma olhada comigo, por favor, no 2:17, se você desejar. Esteve Ruth apanhando naquele campo à tarde, debulhou o que apanhou, foi quase uma erva de cevada. Tomou, veio à cidade, viu a sua sogra que tinha apanhado também, tirou, deu-lhe o sobejar depois de partar, então disse à sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu, e relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: não estou um pouco do homem com quem hoje trabalhei de boate. Quando Ruth chega em casa, diante de uma Noemi prostrada e sem alimento, ela chega em casa, e o texto diz que ela chega com quase uma erva de cevada. Você sabe quanto é uma erva de cevada? 18 quilos. Ruth chega com 18 quilos em casa.
jornal O Globo, na Veja, acho que foi na Veja, o que se pode fazer com a cevada? Eu lembrei logo de Ruth. A senhora deve ter feito tudo que podia de cevada, principalmente bolo, alimentação, suco e tantas outras coisas mais. Mas mulheres famílias, tanto que é interessante que você ver no versículo 18 e 19, que primeiro a Ruth chega, o texto diz que elas comem a fartar-se e depois é que a Noemi quer perguntar. É mais ou menos tipo, Ruth, 18 quilos? Como é que você conseguiu comer 18 quilos? Minha filha, vamos fazer assim, vamos fazer um bolinho aqui, vamos comer primeiro, depois você me explica essa história. Primeiro, vamos comer. Estavam famintos, com as mulheres ali sem alimentação. Elas comem, Ruth revela que sempre colhendo no campo de Boaz, Noemi lembra que Boaz é seu parente. E aí no capítulo 3 a Noemi instrui Ruth, fala, olha, de noite eles têm que jogar o trigo para o alto, para o vento levar alguma parte que tenha sobrado ali de folhas e tal. Você vai lá de noite, deita aos pés de Boaz, para que possa ser que ele reconheça que você é uma parente próximo dele e possa reter você e conversa com Boaz. Capítulo 3 nos conta essa história. Ruth deita-se aos pés de Boaz. Boaz se levanta, toma um susto e Ruth diz, olha, você é meu remidor. Capítulo 3, versículo de número 9. Então disse ele, quem é você? E ela disse, eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a aba sobre a tua serva, porque tu és remidor. A partir daqui no texto, ele nos ensina duas leis de Israel. A lei da remissão e a lei do leviado. O que significa ser remidor? Significa ser aquele que pode comprar a terra do parente. Você já ouviu pregações sobre o ano do jubileu? O ano do jubileu, de acordo com o Levítico 25, tinha 3 prescrições. As terras tinham que voltar aos seus donos, os escravos eram libertos e as dívidas eram perdoadas. De 50 em 50 anos, as terras voltavam às possessões do seu dono. Pastor Roberto tinha uma terra. A terra do pastor Roberto é estipulada de acordo com a proximidade do ano do jubileu. Pastor Roberto fosse vender a terra dele no ano 2, a terra dele não poderia valer simplesmente, suponhamos que valesse 100 mil no geral. Ele ia ter que tirar esses 2 anos e ia ter que vender a terra dele proporcionalmente, 96 mil reais. Pastor Reginaldo tinha uma terra. A terra do pastor Reginaldo ia ser vendida no ano 5. A terra dele ia ter que ser vendida por 90 mil. Quanto mais próximo do ano do jubileu, mais barata ficava a terra, para que ninguém supervalorizasse a terra e vendesse aquela terra se aproveitando, porque no ano 50 ia ter que voltar a terra para o seu dono. O Boaz tinha esse direito de comprar aquela terra de algum parente próximo, que era Ruth. Mas ele estava em seu segundo dever. Comprando a terra, ele ia ter que cuidar de Ruth e ia ter que cuidar de Noemi, por causa da lei do levirá, é a segunda lei. O esposo da Ruth morre, mas não deixa filhos com Ruth. Então ele vai ter que tomar Ruth por esposa, gerar filhos por meio de Ruth, para deixar descendência para o nome do Malom ou Quilion, que tenha casado com Ruth. O texto não diz quem casou com quem Malom e Quilion, quem casou com Ruth e com outro. Então isso nos ensina duas leis, o levirato e a lei da remissão. Só que tem um problema. Qual o problema que pinta na história? No capítulo 4. No capítulo 4, o texto vai dizer que existe um parente que tem um direito primeiro do direito do Boaz. Boaz ainda tem que resolver esse negócio. Boaz está para o Ruth. Eu vou resolver, mas na linha de sucessão de direito para comprar a terra, tem um parente. E eu tenho que resolver isso com ele. Como é que eu vou fazer? Deixa eu vou resolver. Então ele vai lá nesse parente e fala ao parente: você pode comprar a terra de Noemi. A marido dela morreu, ela está junto com Ruth, e você pode comprar por um preço bem acessível. E o cara vira e diz: olha, eu quero comprar, vou comprar, que bom, vou comprar. Só que eu tenho que te dar uma notícia: você comprando, você vai ganhar uma mulher para tomá-la por esposa, de quebra, você vai ganhar uma nova sogra. E aí o camarada, ele pensa duas vezes. Eu não sei se o texto não disse se ele já tinha uma sogra ou não, mas eu sei que quando fala na sogra, né? Olha comigo, capítulo 4, versículo número 3. O Boaz disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos moabitas, vendeu. Disse eu: manifestá-lo em teus ouvidos, dizendo: toma essa terra diante dos habitantes
eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, mas no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, a tua amiga, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a verdade. Então disse o remidor, para mim não poderei redimir. Então o Boaz fala, você vai ter que levar a terra, na tua terra você vai ter que casar com Ruth, você vai ter que levar uma sogra de presente. Eu não sei o que ele pensou, se ele pensou na sogra, se ele pensou na Ruth, mas ele não quis levar. Sogra é uma bênção, minha sogra é uma bênção. Deixa eu falar para o canal em casa, depois eu tenho que resolver o problema com a minha esposa. Minha sogra é uma bênção, graças a Deus. E não é porque está em Mato Grosso, não é? Mas ela é uma bênção. Então, ele tem que resolver essa história. Não é? E aí, o que acontece é que Boaz toma Ruth, toma a terra, sustenta Ruth, sustenta Noemi. Ele abençoa essas vidas, ele casa, termina um final feliz. Que bom. E no versículo 15 do capítulo 4 que a gente leu, as mulheres cantam agora para Noemi que o filho de quem Ruth está grávida seria alegrador da alma de Noemi. Noemi, você vai ter um netinho, e o netinho vai te alegrar o coração. Você achou que havia acabado, não acabou. Você vai ter um netinho, vai se alegrar no coração, e ele vai ser restaurador da sua alma. Pense comigo agora no encaminhamento para as lições e para as nossas aplicações. A Noemi, agora no final da vida, ela tem a possibilidade de se alegrar de novo no coração. Mas só que lá atrás você viu, em Ruth capítulo 1, que diante da situação contrária, ela diz, olha, não tem meu nome, eu sou uma mulher amargurada, para mim acabou, cessou, não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer na minha vida, eu sou uma mulher amargurada. E agora, ela tem a sua alma restaurada. Irmãos, para um cristão maduro na fé, o ideal não é que ele deixe passar todo esse trajeto do capítulo 1 ao capítulo 4 e depois ele conclua que simplesmente pode ter a sua alma restaurada. A proposta para nós é que na tragédia que nos acometer, na situação contrária que nos vier, desde o início, nós já percebamos a situação pelo ângulo que Deus quer que nós percebamos. Noemi não deveria ter esperado 4 capítulos para mudar de atitude e ver que Deus estava ali abençoando ela, promovendo uma Ruth para ajudar. Desde o início, ela já deveria ter notado isso. Portanto, à luz do texto, eu quero tirar algumas lições para a sua vida e para a minha vida muito pontuais, com a proposta central de veja a vida por outro ângulo. Em primeiro lugar, veja a vida por outro ângulo, enxergando que Deus sempre quer o seu bem. Em primeiro lugar, veja a vida por outro ângulo, enxergando que Deus sempre quer o seu bem. Deus sempre quer o seu bem. Sempre. Ruth 1:13, a Noemi vira e diz, a mão de Deus se descarregou sobre mim. Teologia errada. A leitura teológica da Noemi é que o sofrimento que viera sobre ela é porque a mão de Deus descarregasse sobre ela. É uma teologia errada quando alguém vai visitar uma pessoa no hospital e quer atribuir a causa daquela enfermidade a algum pecado e a mão de Deus esmagando aquela pessoa. É uma leitura, poderíamos até dizer cruel, quando alguém faz essa leitura muitas vezes. Pastor, pode ser que a pessoa esteja em pecado e Deus esteja aprovando aquela pessoa? Claro que pode. Você sabe, isso pode acontecer. Mas essa não é a regra que Deus lida. Deus lida com o sofrimento para que seu nome seja mais glorificado, para que ele receba mais glória, mais honra, louvor e adoração, e para que nós amadureçamos na fé. Por isso, em primeiro lugar, veja a vida por outro ângulo, entendendo que Deus sempre quer o seu bem. Pastor, mas o senhor não sabe a situação que eu estou passando. Eu não sei. Mas eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu sei que Deus está no controle da sua vida. Eu sei que Deus está no controle da situação. Eu sei que a Escritura, ela garante que Deus, Ele sempre deseja o nosso bem. Meu irmão, portanto, ainda que a sua empresa tenha ido à falência, ainda que seu filho tenha saído de casa, ainda que seu cônjuge não tenha abandonado, ainda que 2013 tenha sido pior, 2012 tenha sido pior ano da sua vida, dezembro tenha sido o pior mês de 2012, e esse dia, 16 de dezembro de 2012, tenha sido o pior dia do mês de dezembro de 365 dias do ano de 2012. Eu sei que Deus, Ele quer o seu bem. Veja a vida por outro lado.
Veja a vida por outro ângulo, enxergando as oportunidades em meio às dificuldades. Segundo, veja a vida por outro ângulo, observando as oportunidades em meio às dificuldades. Noemi se prostrou, Ruth se levantou. Ruth olhou o campo, ela falou: ainda tem oportunidades em nós conseguirmos alimentação. Ruth procurou oportunidades. Meu irmão, nessa tribulação talvez que você esteja passando, Deus está lhe dando alguma oportunidade de crescimento. Eu não sei como, eu não imagino porquê. João 13:7 disse Jesus: o que faço agora não entendes, mas saberás depois. Há coisas que nós entendemos antes, que Deus nos revela antes. Há coisas que Deus nos revela durante, e há coisas que Deus só nos revela depois. Por exemplo, Atos capítulo 16, versículos 9 e 10. O texto diz que Paulo, ele desejava ir para Bitínia e o Espírito de Jesus o impediu. Então Deus revela antes algumas situações. Há coisas que Deus revela durante a caminhada. Jesus diz em Lucas 13:33: importa-nos caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte. Há coisas que você vai fazendo, Deus revela durante a caminhada. E há coisas que Deus só revela depois. João 13:7. O que eu faço agora você não entende, mas saberás depois. Tantas tribulações eu passei no passado na minha vida e hoje eu não entendo. Tantas limitações eu passo hoje e não entendo, mas entendo que amanhã saberei. Hoje eu sei mais do que ontem, mas menos do que amanhã. Mas em tudo isso eu já aprendi que Deus está no controle, e nas coisas de hoje eu tenho que encontrar oportunidades em meio às dificuldades. Tome a atitude de Ruth, levante-se, vá cegar no campo. Pastor, em 2012 eu fui à falência. Meu irmão, Deus tem um campo de cevada para você cevar em 2013, mas você precisa se levantar. Você não pode ficar frustrado, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, como propõe o nosso hino nacional. Você tem que tomar a atitude de Ruth. Levante-se antes, como canta Luz Vila Ferrer. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus olhos e a tua visão para ter no ano de 2003 poder colher em um campo de cevada e poder enxergar oportunidades em meio às dificuldades. Não se entregue. Ainda que a sua empresa tenha falido, você pode estar abrindo outra. Ainda que seu filho tenha sido reprovado, ele tem um 2013 para estudar novamente. Ainda que sua família tenha sido desmantelada, Deus pode reconjuntá-la em 2013. Ainda que o chão tenha se aberto sobre você em 2012, Deus pode levantar você e tirá-lo da cova, ressuscitando o seu coração em nome de Jesus. Veja a vida por outro ângulo, enxergando uma oportunidade em cada dificuldade. Terceiro, veja a vida por outro ângulo, enxergando a misericórdia de Deus em meio ao pior. Veja a vida por outro ângulo, enxergando a misericórdia de Deus em meio ao pior. Noemi poderia ter morrido, não morreu. Noemi poderia ter tido alguma dificuldade de saúde, não teve. É bem verdade que seu esposo morreu, que seus filhos morreram. É bem verdade que ela ficou pobre. É bem verdade que ela ficou em uma condição semi-miserável. Mas ela ainda tinha vida. Então veja a vida por outro ângulo, enxergando a misericórdia de Deus em meio ao pior. Deve ter, acho que foi o meio desse ano que eu fui pregar na segunda batista de Rio, lá onde a formatura era dia de dentro, né? Dia de dentro. E antes de eu pregar, tinha uma dupla que recebeu a oportunidade de cantar 4 músicas, 2 no início do culto, 2 antes da pregação. Eles sentaram e ele com o violão, ela sentada com o microfone e foram cantar. Geralmente o estilo é acústico, não é como se faz assim, incomum nas igrejas. Eu esperei, eu sentado, cantando, achei que fosse um estilo acústico. E a Gabriela, pegou a palavra antes da 4ª música e ela foi dizer: irmão, eu estou sentada aqui, a menina de 19 anos. E a Gabi falou: estou sentada, mas não é desrespeito. Eu estou sentada aqui porque eu preciso. Aos 13 anos, aos 11 anos eu fui ao médico. Minha visão começou a tremer. Eu fui ao médico e o médico, o oftalmo fez um tratamento rápido
eu melhorei daquela enfermidade que eu estava. Aos 13 anos, o dedo do meu pé começou a formigar. Eu fui ao médico de direito e, chegando lá, ele fez um tratamento razoavelmente paliativo, melhorou um pouco, mas depois voltou, fui novamente, melhorou. 11 e 13. Aos 17, Gabi voltou ao médico. Voltou a tremer o dedo do pé, voltou a tremer o olho, e o olho começou a tremer por dentro. Ele chegava com 500 imagens. Às vezes as imagens embaçadas, mas às vezes tremia tudo. Eu não sei se você já reparou em algumas poucas pessoas que o olho, a bolinha do olho fica tremendo. Começou a dar isso muito forte na Gabi, tremeu, e começou a tremer a mão e, enfim, uma série de outras situações aos 17 anos. Foi ao médico, diagnosticou esclerose múltipla. Então ela já perdeu os movimentos das pernas, ela já dos dedos, das pontas dos dedos dos pés, das pontas dos dedos da mão, parte do olho e está perdendo os movimentos pouco a pouco. Na semana anterior à Gabi, eu tinha visitado Solange, 33 anos, amiga minha, e a Solange faleceu umas 2 semanas depois daquela visita, esclerose múltipla. Eu vi a Solange em pé, com vida, com alegria, foi parte do ministério quando era pastor jovem, a Solange. Nessa visita que eu fiz a Solange estava sentada em casa com vários travesseiros no pescoço para receber. Uma hora o travesseiro caiu, a cabeça prendeu, porque esclerose múltipla arrebenta tudo, você perde todos os movimentos. A língua da Solange não parava na boca, né? E ela falava babando a todo momento. E aos 33 anos a Solange descansou. Foi bom para ela descansar. Está muito cansada a Solange naquela situação. Eu fiquei olhando a Gabi, fui pregar, já peguei a palavra e disse, irmãos, eu vou pregar porque assim que a Gabi terminou de falar, ela disse, irmãos, assim que eu recebi o diagnóstico, ela recebeu o diagnóstico com 17, ela estava com 19, ela já cantava um pouco na igreja, ela resolveu mergulhar no ministério de música, de cabeça. A atitude da Gabi foi, se eu só tenho alguns poucos anos de vida, não sei se muitos, não sei se poucos, mas eu vou dedicar todo esse resto do tempo de vida cantando todos os dias que eu puder para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Foi uma lição muito boa que a Gabi nos deu e uma lição muito impactante. Pois bem, quando eu olho para a Gabi está com 17, teve 17, diagnóstico está com 19, e eu me vejo com 35, cheio de saúde, cheio de vida, irmãos. Eu vejo que Deus é muito misericordioso, porque eu me pergunto às vezes, será que a Gabi chega lá? Já preciso pregar na noite física, pastor Ginaldo, quando Elias Valério, e ali está com o pastor muito bom, seja muito de boa, pastor Eliseu, a gente brinca com eles, agora Elias e Eliseu, né? Então, quando eu fui pregar naquele dia, o pastor Eliseu tinha acabado de receber a notícia. A esposa dele, de 44 anos, tinha falecido. O pastor Eliseu está bem consolado. 44 anos, 3 filhos. Eu pensei logo na Sara está com 31, eu com 35. 44 anos, a gente fica pensando, podia chegar aos 50, podia ter mais um pouco de vida. Você estar aqui é a evidência da misericórdia de Deus. Podia ser pior. Podia ser pior. Você podia não estar aqui para contar isso. Você podia ter morrido. Eu não gosto de fazer essa pergunta, mas eu queria saber quantos estão aqui gostariam que eu estivesse pregando no seu culto fúnebre amanhã. Por favor, levantem seu braço. Alguém aqui? Pergunta aí alguém do seu lado. Você gostaria, irmão, que eu pregasse no seu culto fúnebre amanhã? Eu sei que tem aquela perspectiva que o mundo está tão ruim que a gente quer estar logo junto com Jesus. Eu entendo isso. Mas, assim, quando a vida está legal, está boa, a gente não quer. A gente fala, estica mais um pouquinho. Às vezes eu encontro com gente na porta que me fala sobre essa pergunta e fala, pastor, eu passei meu bilhete e passo a vez, você quer ir na minha frente? Não, não quero ir na frente de ninguém também não. Amo Jesus, mas eu só quero ir na hora certinha que ele me chamar. Vou com muita alegria, mas quando ele chamasse. Irmão, podia ser pior. Veja a vida por outro lado. Você podia estar no hospital na mata nessa hora. Sempre quando eu estou pastoreando em algum lugar,
Eu levo os jovens ali em Jacarepaguá, uma colônia de pessoas com hanseníase, e levo ali também no Meia, Cruz, na Santa Juliana, um manicômio de pessoas que perderam seu timo em Belfort Roxo, para que as pessoas deem mais valor à vida. Veja a vida por outro ano. Levante-se, lute, não acabou. Deus está colocando oportunidades de você, dizendo para enxergar. Em 2013 é cheio de oportunidades, porque a misericórdia de Deus se renovou sobre você. Deus está escancarando portas diante de você, dizendo: meu irmão, a misericórdia, ainda que tantas situações contrárias tenham se apresentado, a misericórdia se apresenta diante de você para dizer: você ainda tem vida, veja por outro ângulo, e você está cheio de possibilidades em nome de Jesus. Quarto e penúltimo lugar, bem rapidinho, são 5 pontos. Veja a vida por outro ângulo, enxergando saídas criativas a partir do momento que você começar a reagir. Veja a vida por outro ângulo, enxergando saídas criativas a partir do momento que você começar a reagir. Ruth olha saídas criativas, enxergue saídas criativas. Ernest Bloch: não existe beco sem saída. Na pior das hipóteses, você sai por onde você entrou. Enxergue saídas criativas. Veja a vida por outro ângulo. Quinto e último lugar, veja a vida por outro ângulo, ainda que seja necessário recomeçar do zero. Ainda que seja necessário recomeçar do zero. Pastor, o senhor não sabe como eu estou, eu não sei. Mas quando eu olho daqui na frente, eu vejo tanta gente cheia de vida, cheia de saúde. Eu vejo tanta gente nova, eu vejo tanta gente idosa, vigorosa. Eu vejo tanta gente cheia de vida. Meu irmão, ainda que seja necessário recomeçar do zero. Lembra você a Ademilson Souza? Porque estamos falando de 2013, mas a Ademilson Souza nos lembra: apenas 1/3 do mundo comemora o ano novo no dia 1º de janeiro. Se você lembrar, 1/3 do mundo é islâmico, grande parte do mundo é islâmico, não 1/3, a grande parte do mundo é islâmico, outro calendário. A grande parte do mundo é chinês, outro calendário. A grande parte do mundo é indiano, outro calendário. 1/3 só do mundo comemora o ano novo dia 1º de janeiro. Significa que é apenas uma data, é um referencial. O ano novo pode começar na sua vida hoje, e você pode começar do zero hoje. Ainda que nada tenha dado certo, meu irmão, você pode recomeçar do zero. Pastor, mas o meu está no zero, está no negativo. Deus é poderoso para levantá-lo do negativo e fazer com que você recomece do zero ou do negativo, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Jesus. Irmãos, a conclusão que eu chego de tudo isso é que está diante de nós 2 pessoas com 2 atitudes diferentes. Noemi, que pediu para chamarem por meio das tragédias da vida a ela de amargurada, e Ruth, que olhou a vida por um ângulo diferente do ângulo de Noemi. Ruth, ela olhou a vida vendo que Deus sempre quer o seu bem, enxergando oportunidades em meio às dificuldades, enxergando a misericórdia de Deus em meio ao pior, enxergando saídas criativas a partir do momento que começou a reagir, e ainda que fosse necessário recomeçar do zero. Noemi teve uma Ruth no seu lado. Graças a Deus por isso. Eu queria dizer a você que essa palavra de Deus é semelhante à Ruth que Deus está colocando no seu caminho. Essa palavra é para dizer a você: não fique olhando para essas dificuldades que você está enfrentando. Olhe para o outro ano. Deus lhe dará um escape, como deu a Noemi, e vai te dar um 2013 repleto de realizações, repleto da graça dele, mas tudo depende da maneira como você vai ver a vida. E aqui, com o Machado de Assis, eu concluo uma frase final. Quando Machado de Assis diz: há pessoas que choram quando sabem que as rosas têm espinhos, e há outras pessoas que sorriem quando veem que existem espinhos no meio das rosas. Há pessoas que choram ao saberem que as rosas têm espinhos, e há outras que sorriem quando veem os espinhos no meio das rosas. A maneira como se olha para essa planta depende do olhar de quem olha. Tem gente que olha e vai ver alguma característica ruim. Tem gente que olha e vai dizer como é belo, como é bonito, como é bem podado, como é bem ajustado, como é
quando descobrir que existem espinhos no meio da rosa chamada vida que Deus me deu. Deus está te chamando para se reerguer essa noite, para ter um 2013 na presença dEle, olhando pelo ângulo dEle, olhando a vida por um ângulo melhor do que o ângulo que talvez você tenha hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos com sua cabeça. Pense nessa palavra. Reflita sobre ela. Como você tem olhado? Você é aquela pessoa que ao olhar só olha negativamente? Você é aquela pessoa que tem olhado para as tragédias desse ano? Ao fazer essa retrospectiva, você observa a vida só do ângulo negativo? Ou você tem visto que Deus tem te dado vida? Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido bom, Deus tem sido amoroso, Deus tem te renovado, cara. Como você tem visto a vida? Ah, pastor, falta isso, falta aquilo. Olha o que sobeja. Você está sobejando em saúde. Você está sobejando em liberdade de expressão no Brasil. Você está sobejando em inteligência. Tem tanta coisa boa em você da parte de Deus. E nós mesmos somos pecadores, miseráveis, mas santificados pelo Senhor Jesus Cristo. Santos em Deus. E nele nós podemos. Apresente o seu coração diante dele agora. Porque Deus é aquele que quer fortalecer sua vida, fortalecer o seu coração. Vamos ficar em pé. Gostaria de orar por você, entendendo a mensagem de Deus, muito claramente entende que você quer pensar de uma nova perspectiva, olhar de uma nova perspectiva nesse ano de 2013. Talvez o ano de 2012 não tenha sido um bom ano para você. Você entenda claramente que Deus falou, chamou, consultou você a olhar de uma nova perspectiva. Você quer que a sua visão esteja aberta para olhar da maneira como Deus deseja que você olhe. Vendo esperança, saídas em meio a tantas agruras talvez que tenha passado. Eu gostaria de orar por você. Pode chegar aqui, meu irmão, minha irmã, que está precisando desse fortalecimento do Senhor essa noite. Que a palavra de Deus foi clara no seu coração. Você precisa desse fortalecimento. Pode chegar, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você e sobre você. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vamos orar para que a vida seja vista por um outro plano. Um ângulo de esperança. Um ângulo de possibilidades. Pode chegar. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Nós vamos orar. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Quando você vem, eu quero convidar o querido pastor Reginaldo para vir aqui para estar orando. Você pode vir. Pode vir. Pastor, eu preciso nesse momento estar montado no Senhor, porque eu preciso encontrar saídas, preciso ver o ângulo que Deus quer que eu veja. Pode vir, nós vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos por esta noite tão especial de todas as outras. Agradecemos, meu Deus, a existência da tua palavra, que sempre fala aos nossos corações. E essas mulheres que foram presas no passado, na história do povo de Israel, continuam a nos falar, Senhor. Ó Deus, temos nossos problemas. Há momentos, ó Deus, em que sentimos um vazio, uma dificuldade enorme. Parece que tudo ruim ao nosso redor. Nos entristecemos e temos amargurados. Mas, Senhor, tu colocas diante de nós um novo ano. Que haja em nossos corações novas perspectivas, novas esperanças, Senhor. Que não seja apenas uma mudada de calendário, mas que haja mudança de vida, mudança de comportamento, Senhor. E que a tua mensagem hoje nos ensinou, Deus. Que possamos orar, lembrando sempre que tu tens sempre o melhor para nós. Então não nos deixe ficar prostrados, Senhor. Que possamos nos levantar, Senhor, e olhar a vida com outros olhos, sabendo que tu estás cuidando de nós. Ó Deus, que aproveitemos as oportunidades da vida. Sim, são tantas, Senhor, que não deixemos passar. Ó Deus, tudo foi falado. Que vivamos as tuas verdades, Senhor. Que o novo ano seja um ano de prosperidade, de bênçãos,
Que os teus servos estejam comprometidos contigo, com a tua obra, Senhor. E dá-nos dias melhores, Senhor. Um ano novo muito feliz. Tu sabes das dificuldades dos teus servos, que eles estão enfrentando, porque eles vieram à frente. Tu conheces cada vida, cada coração aqui, as dificuldades dos teus servos. Então atento, meu Pai, que eles saem daqui melhorados, com novas esperanças, com alegria no coração, desejosos de progredir, de avançar. Livra, ó Pai, livra-nos, ó Pai, da mágoa, livra-nos, ó Pai, da amargura, Senhor Deus, da prostração. Levanta-nos, ó Pai, e que eles sejam bênçãos para o teu reino, Senhor. Que eles sejam felizes, Senhor Deus, que eles sejam realizados, ó Deus, que eles sejam bênçãos onde eles estiverem, que eles sejam úteis para a construção do mundo melhor, que eles sejam felizes fazendo outros felizes. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e que a tua bênção esteja sobre os teus servos. Assim oramos e agradecidos pela vida do pastor Henrique, pela mensagem que colocaste no seu coração. Usa-o amanhã da terça-feira para a tua honra e para a tua glória. Nós assim oramos em nome de Jesus.